Amigas, amigos, olá! Nas últimas semanas, em uma sala de aula, apareceu um saudável debate, uma saudável discussão acerca de movimentos libertários, movimentos contrários à opressão, como o movimento feminista, movimento negro, movimento LGBTQIA+, e assim por diante. Durante a aula eu teci algumas falas de caracterização e de crítica a esses movimentos, e alguns alunos, que são alunas e alunos que eu colocaria à esquerda no espectro ideológico, que são alunos mais críticos, contestadores, acharam estranho, né? e depois vieram dialogar comigo. Tendo em vista este estranhamento e, obviamente, eu ser um defensor destes movimentos políticos de identidades, né, vale a pena nós fazermos um aprofundamento sobre essa ideia de caracterização e a identificação de limites inerentes a estes movimentos. Né? Lembrando que este vídeo, diferente de vários outros que eu já fiz, ele vai ter um apelo muito mais ensaístico, ele vai ter um apelo muito mais reflexivo. Então eu não estou apresentando ideias cabais, acadêmicas, né? Não estou apresentando ideias que têm um embasamento filosófico, científico último, mas ao contrário, eu estou tentando instigar um debate, instigar uma discussão acerca dessa questão dos movimentos políticos de identidades que nós encontramos na atualidade, através então desta apresentação. Racismos, no plural, movimentos de superação, legitimidade desses movimentos, mas limitações destes movimentos. Vamos começar identificando na sociedade capitalista, e pensem na sociedade capitalista, na transição, por exemplo, do século XIX para o século XX, quando nós já temos uma visão socialista melhor estruturada de uma sociedade capitalista classista, uma sociedade que na visão socialista é uma sociedade dividida em classes, burguesia e proletariado. Antes de avançar, vejam bem, quando se identifica na sociedade essa divisão em classes, nós já identificamos uma sociedade que é pautada por contradições e assimetrias. Porque nem todas as formas de identificação, caracterização da sociedade capitalista se pautam por isto. Vamos pensar, Durkheim dividiria a sociedade em burguesia e proletariado? Não, não. De uma forma extremada, será que o nazismo identifica classes sociais? Claro que não. Mas na visão marxista, na visão do socialismo científico, há a identificação desta assimetria, que é injustificada, que é insustentável do ponto de vista filosófico, ético, político e econômico, além de outras contradições que na leitura marxista levariam ao fim dessa sociedade capitalista contraditória. E como a gente poderia chegar ao fim ou transcender esta contradição? Bom, dado justamente este aporte conceitual do socialismo, não apenas o socialismo, outros como por exemplo do anarquismo, nós poderíamos criar movimentos políticos com os quais seria possível a superação desta contradição. Então, que tal o sindicalismo, por exemplo, o sindicalismo de base anarquista, de base socialista e assim por diante. Agora surge, entretanto, um questionamento. Mas e o negro? E a mulher? E quanto às outras formas de discriminação? Antes de nós avançarmos, uma crítica ao movimento socialista, por exemplo, na virada para o século XX. Em boa parte do movimento socialista havia uma negligência acerca dessas outras formas de discriminação. E como nós encontramos ainda em parcelas do movimento socialista até a atualidade, a ideia de que isto não seria uma discriminação de fato, que isto só seria superado com o advento da superação da sociedade capitalista. Não deixa de ter o seu fundo de razão, claro, claro. Entretanto, o negro está sofrendo no seu cotidiano hoje o problema da discriminação racial. A mulher está sofrendo hoje o problema da discriminação de gênero em uma sociedade patriarcal e, portanto, é legítimo que haja movimentos representativos destas minorias quantitativas e ou qualitativas, grupos que são marginalizados em uma sociedade assimétrica, opressora, contraditória. E, portanto, ao longo do século XX, movimentos políticos de identidades, como é o caso do movimento negro, o movimento LGBTQIA+, movimento feminismo,
Entretanto, vejam, ao longo do século XX e principalmente no final do século XX, virada para o século XXI, nós vamos ter essa tendência. Final do século XX, tendência hegemônica desses movimentos frente às tradicionais pautas do socialismo. Nós vamos encontrar, então, os movimentos políticos de identidades se tornando muito mais visíveis do que o movimento socialista, né, os movimentos de base marxista tradicionais. Mas aí vem uma pergunta: mas os problemas identificados lá atrás pelo socialismo foram superados? É claro que não. Então nós passamos a ter movimentos políticos de identidades dentro de uma sociedade que é classista, assimétrica, contraditória à sociedade capitalista. Se nós agora negligenciarmos este problema que estava dado lá atrás, que foi identificado lá atrás pelo socialismo, corremos um risco. Quais riscos? Problemas. Periferialização intelectual e política dos problemas gerados pelo capital. Através dos movimentos de minorias, a inserção de grupos tradicionalmente discriminados na política ou no mercado de trabalho, aparecendo isto. Vejam que foto interessante. Em primeiro plano aparecem Merkel e Obama. Na segunda fila atrás, e mais ou menos quietos, sem protagonismo, é que aparecem homens brancos, velhos, quem sabe heterossexuais e assim por diante. Então, me parece muito interessante, de fato, não há qualquer ironia na minha fala, me parece bastante interessante esses movimentos, movimento feminista, movimento negro, que produzem isto, que produzem uma foto como esta, um local de trabalho no qual a diversidade religiosa, de cor de pele, de gênero, né, há um cadeirante e assim sucessivamente. Mas, de novo, os problemas ligados ao capitalismo foram superados? Não. Então há o risco de potencialização conservadora de aspectos ligados à sociedade capitalista. Daí a pergunta: quem nos grupos vulneráveis acessa os melhores postos de trabalho e os melhores cargos políticos? Ainda nos problemas, nos perigos. Temos então o movimento negro, o movimento feminista, o movimento LGBTQIA+. Mas se nós não superamos os problemas relacionados ao classismo na nossa sociedade, a sociedade classista, nós podemos criar uma lógica de dentro destes grupos de pessoas de sucesso e de fracasso, análogo a uma sociedade que é dividida entre de um lado burguesia e de outro lado proletariado. Coloquei aqui para vocês um exemplo, Lázaro Ramos. Entendam, por favor, eu não estou desabonando o movimento negro. O movimento negro é para lá de legítimo e necessário. Assim como, em hipótese alguma, eu desabonaria Lázaro Ramos. Eu nunca vi qualquer coisa que essa pessoa tenha feito, participado, produzido, que não seja passível de elogios de diferentes formas. Então, o movimento negro é necessário? Sem dúvida. Inclusive, uma pessoa como Lázaro Ramos tem hoje a projeção que tem. Dirigiu recentemente o filme que eu estou ansioso por assistir, que é o Medida Provisória. Né? Então, o movimento negro produz, né, contribui para a produção de aspectos como estes na sociedade. Mas parece que a sociedade ainda enfrenta limites. Porque, apesar do movimento negro, ainda encontramos uma cena como esta. Apesar do movimento negro, nós encontramos estatísticas como esta. Pouco mais de 70% da população da Bahia é de negros. Entre os homicídios produzidos pela polícia na Bahia, 98% dos mortos eram negros. Então vejam, ainda precisamos dar mais passos na superação deste problema. E talvez isso esteja relacionado com a manutenção de uma assimetria que continuou existindo na sociedade, que é a assimetria de classe, que é a contradição de classe. Ainda, no movimento feminista, nós encontramos uma pessoa como Manuela Dávila, tal qual Lázaro Ramos, todos os elogios a Manuela, movimento LGBTQIA+, Pablo Vittar. Mas apesar do movimento feminista, apesar do movimento LGBTQIA+, nós encontramos um episódio como este, relatado pelo jornal O Estado de Minas Gerais. Em novembro de 2020, a então candidata à Prefeitura de Porto Alegre, Manuela Dávila, foi alvo de machismo durante debate no qual o candidato Rodrigo Maroni, do PROS, disse:
Tu é patricinha, palavras de Rodrigo Maroni. Tu é patricinha. Poderia estar comprando bolsa no shopping. Se eu fosse abrir a boca, eu não acabaria, desculpa, com a carreira, mas com a tua vida, Manuela. Vejam que palavras de extrema agressividade, né, de um colega político em relação a Manuela, que não é um colega. Não se vê como um adversário, ele se vê como inimigo de Manuela Dávila. E mais, nós temos no movimento LGBTQIA+, Pablo Vittar, sem dúvida, e todos os elogios a Pablo Vittar, mas nós encontramos ainda isto, não é? Então, quem matou Marielle? Isso talvez nós já saibamos, mas quem mandou matar Marielle, que é mulher, que era favelada, que era negra, que era bissexual, e quem mandou matar Marielle ainda está em aberto. Portanto, nós podemos cair numa espécie de meritocracia identitária. Então, quem, de novo, a pergunta, dentro de cada um destes movimentos políticos de identidades, né, acaba de fato superando mais ou menos esse problema de opressão, e quem continua submergido, quem continua sendo afetado com extrema vulnerabilidade pela opressividade da sociedade. Avançando nessas contradições e limitações, movimentos políticos de identidade, ao risco de subjetivação. E o que eu quero dizer com subjetivação? Criação de um individualismo inerente a estes movimentos, com desconsideração das raízes estruturais do racismo e uma mercantilização destes movimentos. Coloquei como exemplo o filme Pantera, o primeiro filme, tá certo? É um filme louvável em diferentes aspectos. Entretanto, eu poderia fazer uma analogia entre o personagem principal e o mito do herói, que foi exaustivamente trabalhado nas análises de Star Wars. Luke Skywalker, o Jedi, que precisa se descobrir como Jedi, que se esforça, que desce ao inferno para descobrir os seus poderes, as suas potencialidades, e depois retorna e supera o mal. A gente poderia traçar um paralelo. Agora, o mito do herói é muito facilmente apropriável por setores políticos conservadores ou reacionários que trabalham com a lógica de meritocracia. Então, há um risco de uma obra como esta, Pantera, ser apropriada e cumprir uma função oposta à função que estava dada originalmente, que é a função libertadora, que é a função de crítica à opressão de cor de pele, de grupo étnico, de grupo nacional. Coloquei para vocês aqui também o filme O Jovem Karl Marx, né? Gostei muito do filme O Jovem Karl Marx, acho muito recomendável. Inclusive, no filme O Jovem Karl Marx, eu coloco nesse trecho da apresentação, porque aparecem as personagens Mary Burns, companheira de Engels, e Jenny Marx, né? Casada com Karl. E vejam, por que eu coloquei companheira? Porque Mary nunca se casou com Engels. Eles viveram juntos do início dos anos 1840 até a morte de Mary na década de 1860 e nunca se casaram, porque eles eram contra essa instituição burguesa do casamento. Jenny se casou com Marx, e no filme, que é baseado na biografia dos personagens, né, aparece recorrentemente Jenny, aparece recorrentemente Jenny, e de que maneira? Servindo cafezinho, trazendo a torta? Não. Ela era uma intelectual, ela tinha uma bagagem de leitura fantástica e participava ativamente das discussões, dos debates com Marx, com Engels, na produção intelectual, lembrando que Mary era uma ativista proletária. Então vejam que interessante a forma como se constrói as duas personagens femininas nesta obra. Gente, são apenas obras filmográficas, são apenas filmes. Então nós temos que tomar um cuidado, são apenas mercadorias. E nesse caso, O Jovem Karl Marx, um filme que eu gostei tanto, é uma mercadoria comercializada, né, de um autor do século XIX que foi o maior crítico do Capital,
Há que se ter isso em mente quando a gente assiste a uma obra como esta, para que nós possamos pensar o valor da obra sem cairmos no risco de transformar a obra em um recurso conservador na sociedade, ainda dentro dessa lógica de comercialização, pink money. Então, trata-se de um recurso de poder ligado ao movimento LGBTQIA+, sem dúvida que é. Mas quem acaba se beneficiando do pink money? Será que é todo o grupo discriminado LGBTQIA+, ou há setores que estão melhor posicionados em termos de renda e que acabam tendo os maiores benefícios? Portanto, chegaremos a uma conclusão desses dois últimos slides. Capitalismo ele tem diversas formas de absorção e esvaziamento crítico de movimentos políticos contestadores. O movimento surge como uma resposta a esta opressão da sociedade capitalista que se manifesta de diferentes maneiras. E o capitalismo tem recursos para colher o movimento e trazer a si, esvaziando os movimentos do seu caráter contestador original. Aprofundando isto, vamos pegar essa passagem de Balibar e Wallerstein. O sexismo não é apenas a imposição de papéis profissionais diferentes ou até menos apreciados para mulheres. E o que os autores querem dizer com isto de sexismo e ligado a profissões? Bem simplesmente, vejam, aqui nós temos em uma sociedade tradicional patriarcal as profissões masculinas. Então o homem é o médico, o homem é o engenheiro. Mas quem sabe há profissões femininas, não é? Quais profissões? Profissões que seriam menos apreciadas, não é? Profissões que seriam menos valorizadas em uma sociedade que é preconceituosa, como por exemplo a mulher. Como por exemplo a mulher que é enfermeira, a mulher que é bibliotecária. E vejam, eu procurei imagens, né, na internet, e quando eu procurei imagens com a palavra enfermeira, apareceram gravuras, fotos de enfermeiras vestidas de uma maneira provocante sexual. Há um estereótipo relacionado à enfermeira, que é um estereótipo típico de uma sociedade patriarcal machista. Então, o sexismo se manifesta, por exemplo, na questão profissional. Mas os autores vão além. Vejam vocês. O modo de induzirmos as mulheres, assim como jovens e idosos, a trabalhar para criar mais valor para os proprietários do capital, que nem sequer lhes pagam um pouquinho, é proclamando que seu trabalho, de fato, não é trabalho. Inventamos a dona de casa e afirmamos que ela não está trabalhando, está meramente mantendo a casa. Assim, quando os governos calculam a porcentagem da chamada força de trabalho ativa empregada, as donas de casa não entram no numerador nem no denominador do cálculo, e, com o sexismo, automaticamente tem-se o etarismo. O que Balibar e Wallerstein querem dizer então com esta passagem? Vamos ilustrar? Aqui eu coloquei para vocês uma foto de uma família tradicional. Papai, mamãe, filhinhos, tá legal? Vamos imaginar papai é proletário. Se papai é proletário, nós temos é explorado em mais-valia, precisa de jornadas de trabalho mais longas, com mais exploração de mais-valia para sustentar a família. Agora veja, papai trabalha no final do século XIX, jornadas de 10, 12 horas por dia, em um local de trabalho muito distante do seu local de moradia. Então ele compromete fora de casa, em jornada de trabalho e transporte, quem sabe 14, 15 horas por dia ou mais. Então como é que ele consegue sobreviver se durante 14, 15 horas do dia ele está vinculado a atividades heterodeterminadas, determinadas por necessidades sociais, pela sua venda de trabalho? Ora, ele tem a esposa, a mulher que na leitura tradicional não trabalha e é dona de casa. Eu acho um barato a ideia de dona de casa não trabalhar. Eu acho que quem fala isto nunca limpou uma casa, nunca lavou uma roupa, nunca preparou uma comida, tá certo? Então é um trabalho extremamente exaustivo, extenuante, monótono, opressivo do ponto de vista da saúde mental e assim por diante. Mas a sociedade toma uma perspectiva machista que não trabalha. É trabalho.
e é trabalho não remunerado, fundamental para que o homem tenha mais tempo para a jornada de trabalho. Então ele só consegue trabalhar as suas 10, 12 horas por dia e mais o tempo de transporte porque há uma mulher que não é remunerada e presta serviços a este homem dentro do núcleo familiar. E temos ainda as crianças, crianças que ajudam a mãe, em especial a menina em uma sociedade patriarcal. E, portanto, e acompanhando os autores do nosso slide anterior, nós vamos encontrar o capitalista que tem disponível uma equipe não remunerada para exploração do trabalho do operário. O capitalista, o burguês, comprou o tempo de trabalho desta criatura. E esta criatura pode trabalhar muito, muito mais, porque o capitalista acabou comprando uma família numa sociedade tradicional e tem outras 3 pessoas que fazem uma série de atividades para que este possa ser super explorado no trabalho. E como a gente rompe com isto? Mas e se a mulher for ao mercado de trabalho? Tudo se resolve? Vejam o que diria Nancy Fraser. Em uma cruel reviravolta, temo que o movimento para a libertação das mulheres tenha se enredado em uma ligação perigosa com esforços neoliberais para a construção de uma sociedade de livre mercado. Isso explicaria como foi aceito que ideias feministas que já fizeram parte de uma visão de mundo radical são cada vez mais expressas em termos individualistas. Feministas que certa vez criticaram uma sociedade que promoveria o carreirismo agora aconselham mulheres a aceitarem. Um movimento que uma vez priorizou solidariedade social agora celebra empresárias. A perspectiva que certa vez valorizou o carinho e a interdependência agora encoraja avanços individuais e meritocracia. Lembrem-se do nosso slide anterior que mulheres, então, diminuem sobre si a condição de opressão da sociedade machista e capitalista. Parece que apenas um grupo, as bem-sucedidas, as que têm uma renda superior. E ainda na mesma entrevista ao jornal britânico, Fraser destaca: uma contribuição foi nossa crítica da renda familiar, o ideal de homem ganha-pão, mulher dona de casa, que era central ao capitalismo organizado pelo Estado, como nós vimos no slide logo anterior. A equipe de trabalho comprada pelo capitalista, com mulher e crianças não remuneradas para sustentar o homem em jornadas de trabalho mais longas. E ainda mais, as críticas feministas a este ideal agora servem para legitimar o capitalismo flexível, afinal de contas, esta forma depende fortemente do trabalho remunerado feminino, em especial o trabalho de baixa renda em serviços e manufaturas realizados não apenas por jovens mulheres solteiras, mas também por mulheres casadas e com filhos, não apenas por somente mulheres negras, mas por mulheres de virtualmente todas as nacionalidades e etnias. Uma manifestação do que Nancy Fraser coloca para a gente seria mais ou menos isto. Aqui está a mulher em uma sociedade tradicional, machista, patriarcal. A mulher dona de casa que não trabalha na leitura machista da sociedade. Mas isso está errado, isto é opressão patriarcal. A mulher pode e deve ir ao mercado de trabalho, a mulher pode e deve ter autonomia financeira. Quando ela vai ao mercado de trabalho, ela encontra essas dificuldades. Será possível cuidar das atividades profissionais de trabalho, cuidar das atividades domésticas, cuidar das suas relações sociais, cuidar do seu filho, né? Conciliar tudo isso, né? E então ter uma vida profissional de fato? Talvez haja uma solução. Vejam uma solução usual. Aqui nós temos aquela clássica foto de uma manifestação, se eu não me engano, em meados de 2020, de apoio ao presidente Bolsonaro e contra as medidas de distanciamento social da Covid-19. Aqui uma família conservadora, não é? Vejam, de brancos, inclusive uma mulher, e estão indo à manifestação com os seus filhos. Quem cuida dos filhos, não é? A mulher negra, pobre, mal remunerada.
Então parece que aqui nós encontramos uma mulher que conseguiu um status de uma posição mais destacada na sociedade. Quem sabe ela trabalha, quem sabe ela está no mercado de trabalho, quem sabe ela tem uma remuneração elevada, fazendo então com que a família tenha uma renda familiar bastante elevada, a ponto de poder então utilizar da mulher pobre, negra, né, dentro do processo de exploração no mercado de trabalho, dentro do processo de exploração, né, da mulher sobre a mulher. Não é uma solução. Isso nos mostra Angela Davis. Veja aqui talvez um dos seus livros mais populares, Mulheres, Raça e Classe. Então, voltando lá ao princípio da apresentação, será que nós podemos dicotomizar os movimentos políticos de identidades? Claro que não, claro que não. Há que se pensar sempre em todas estas formas de discriminação na sociedade e não exclusivizar ou priorizar uma ou outra. Então, sim, mulheres, há discriminação de gênero. Raça, há discriminação de cor de pele. E classe, não vamos nos esquecer, é uma sociedade capitalista, classista e que se alimenta de diferentes formas de exploração, de diferentes formas de discriminação. Será que Angela Davis, nos apresentando então a sua obra, Mulheres, Raça e Classe, então está resolvido. Do ponto de vista intelectual, nós já sabemos o que fazer. Não. Nós sempre podemos dar passos a mais, identificando outras formas de marginalização, de exclusão na sociedade. Vejamos aqui mais exemplos. Eu coloquei para vocês uma foto de, quem sabe, uma mamãe repreendendo a sua filhinha. A situação pode piorar, vejam agora, o garoto está sendo repreendido por papai e mamãe. E que repreenda será esta, o garoto, diante de tantos livros, não é? Vai estudar ou você nunca vai ser alguma coisa na vida. Então, papai e mamãe repreendendo a criança que não está afeita aos estudos. Mas nós poderíamos identificar essas duas imagens, essa ideia, como sendo aquilo que Piaget chamaria de adultocentrismo. Adultocentrismo está presente centralmente na obra de Angela Davis? Talvez não. Mas é também uma modalidade de discriminação na sociedade. Vejamos então em relação a Piaget. Cunhou o termo adultocentrismo para designar um tipo de viés que distorce a observação e teorização da psicologia infantil. Na dimensão cognitiva, o adultocentrismo nos induz à concepção da criança como um adulto em miniatura e a tratar suas habilidades cognitivas como estando inatas e pré-formadas. Deste modo, superestimamos ou subestimamos suas capacidades. Será que a criança é de fato um pequeno adulto? Será que eu posso e devo tratar a criança como um pequeno adulto? Diria Piaget, é claro que não. Dentro, por exemplo, das fases de desenvolvimento cognitivo da criança, só a partir, na leitura de Piaget, de 5, 6 anos de idade, é que a criança tem capacidade simbólica, por exemplo, de entendimento do que é mentira, de operacionalizar a mentira, de entendimento do que é ironia. Antes disto, não. Então a criança não é um pequeno adulto. A criança tem peculiaridades dentro de diferentes fases da sua formação. Nós poderíamos então dizer que, do ponto de vista científico, filosófico e ético, o adultocentrismo é insustentável. Então, se ele é insustentável, vem mais uma pergunta. Então, por que ele se formou e por que ele se manifesta na sociedade até a atualidade? Talvez Michel Foucault possa responder isto para a gente. A partir das bases epistemológicas sustentadas por Foucault, pode-se ainda considerar a construção social da ideia de juventude nos marcos do adultocentrismo e do capitalismo como um dispositivo de disciplinarização, já que as instituições de educação formal reproduzem hegemonicamente as lógicas inerentes do modo de produção capitalista e, portanto, de adequação dos agentes sociais ao status quo e de formação de corpos dóceis.
esta criança mostra um corpo indócil e ele precisa ser docilizado, ele precisa ser adestrado, disciplinarizado em relação às demandas da sociedade do mundo adulto. E por isso que, propositadamente, eu encontrei uma fotografia que mostrava a criança vestida como um adulto. Estamos treinando a criança a ser adulto, dentro desta lógica que é preconceituosa do adultocentrismo. E agora, com base no adultocentrismo, estão lembrados de Wallerstein, de Balibar? Vamos voltar aqui ao nosso esquema da família tradicional. Lembrem-se, o capitalista comprou o tempo de trabalho deste proletário e levou de graça todos os 3 outros membros da família, inclusive a mulher, sobre a qual pesa preconceito, a mulher que, sem ser remunerada, dá sustentação para o homem trabalhar. E as crianças? Agora nós podemos colocar as crianças na dimensão do adultocentrismo e na lógica Foucaultiana. Em um processo disciplinar adultocêntrico, as crianças estão dadas para se adequarem às demandas adultas, caráter social conservador na sociedade capitalista. E, portanto, nós precisamos também tomar essa dimensão do adultocentrismo e não apenas em uma lógica de fundo psicológico, psicanalítico, individual, subjetivo, mas inserir esta lógica dentro das estruturas opressivas sociais, por exemplo, da sociedade capitalista. Só o adultocentrismo? Vamos a mais. Veganismo. E não sou vegano, não tenho absolutamente nada contra o veganismo, não sou vegano, não tenho nada contra o veganismo e acho bastante louvável o veganismo. Mas eu tenho minhas reservas com o veganismo de compartilhamento de receita. Realmente me deixa muito desgostoso os veganos que chegam ao limite de não comerem carne e derivados de animais, não utilizarem produtos derivados de animais ou que geraram sofrimento dos animais, mas restringem isso no compartilhamento de receitas. Porque o veganismo, nessa leitura, só pode ser veganismo de fato se ele é contra o especismo. Quem me dá o direito, como um ser humano, como um ser vivo, consciente, de tratar um outro ser vivo desta forma? Colocar o boi em um curral, né, e levar o boi para ser morto com um martelo pneumático. E vejam a docilidade do boi. E lembrem, eu já utilizei essa palavra docilidade recentemente, não é? Dentro da lógica do adultocentrismo, dentro do poder disciplinador sobre a criança. O boi também se mostrou dócil na ida até o abatedouro. E por quê? Porque esta condição aqui, na qual ele vai ser morto, já foi repetida várias outras vezes. Porque esse boi já entrou em um ambiente parecido com este para tomar, por exemplo, vacina contra a febre aftosa. Então agora ele está entrando novamente nesse ambiente restrito, que é parecido com o de vacinação, mas agora não é exatamente vacina, né? O martelo pneumático vai matar esse bovino. Isso não me parece justificável do ponto de vista ético, isto é especismo. Olhando para esta cena, e eu compartilho com vocês uma questão de ordem pessoal, uma reflexão pessoal. Lembre-se, eu falei no começo do vídeo, né? Esse vídeo é mais especulativo, investigativo, exploratório do que academicista, tá legal? Uma vez eu estava em uma viagem, né? Uma pista simples e à minha frente um pequeno caminhão transportando um filhote de bovino, um bezerro. Né? E pista simples, né? Eu fiquei durante quilômetros e quilômetros atrás deste caminhão e comecei a imaginar o que estava acontecendo naquela cena, naquela situação. O boi talvez estava sendo levado para um abate e ele estava tão, novamente a palavra, dócil naquela situação. Porque nós cultivamos junto a ele um costume. Costume que poderia ser traduzível entre seres humanos com uma ideia de confiança. Eu não vou falar que o boi confia no ser humano, porque isso seria atribuir ao boi uma forma de comportamento que é típica do ser humano. Então eu vou dizer costume. Tá? Então, mas entre seres humanos, confiança. Confiança que pode levar a uma situação muito desagradável. E que situação seria esta?
Me veio à mente, atrás do caminhão carregando o bezerro, essa ideia. Uma ideia análoga ao mito de Chapeuzinho Vermelho, que foi sistematizado a partir de lendas europeias medievais, primeiramente por Charles Perrault, no século XVII, e eventualmente pelos irmãos Grimm. Apesar de Chapeuzinho Vermelho, em muitas produções contemporâneas, aparecer como uma garotinha de 4, 5, 6 anos de idade, sabemos que da lenda europeia e das histórias de Perrault e dos irmãos Grimm é uma jovem que está no início da puberdade. Sabemos, a partir da psicanálise, que o lobo representa o homem mais velho e que a história tem, portanto, um caráter pedagógico, ensinando a criança, ensinando a jovem mulher dos perigos da sexualidade que está se descortinando a ela. E, portanto, essa história tem o mesmo escopo da crítica à pedofilia na atualidade. Então, a gente poderia traçar este paralelo, tá certo? Agora, por que a pedofilia? Uma das características ligadas à pedofilia é a confiança. A criança confia no adulto e o adulto a leva a uma situação que para a criança é insustentável. O boi, a outra espécie, não confia. Se acostumou com o ser humano e o ser humano fez isto com vistas a viabilizar um uso totalmente insustentável do ponto de vista ético-filosófico da outra espécie. E quem poderia sistematizar essa crítica que eu fiz de maneira tão dispersa? Talvez o ecofeminismo. O que o ecofeminismo poderia nos ensinar? Vejamos. Nas palavras de Kunen e de Roseando, no artigo Ecofeminismos, a relação entre as categorias mulheres, natureza e animais é estabelecida a partir de uma compreensão de que diferentes formas de dominação, exploração e opressão estão interconectadas de modo a reforçá-las mutuamente. Portanto, vejam, uma sinergia de exclusões. Nos sistemas capitalista e patriarcal, esta relação se dá entre as minorias políticas de forma estrutural e estruturante. Justamente por isso, ainda que a vulnerabilidade seja entendida como uma característica geral, abrangente e fundamental dos seres vivos, diferentes indivíduos e outros grupos são mais afetados negativamente, causando-lhes dor, dano e sofrimento, em razão desses sistemas de opressão estabelecidos a partir de categorias como gênero e classe, ainda que não se restrinja a elas. Vejam bem, então quem é vulnerável? Eu sou homem, eu tenho meia idade, eu sou heterossexual, eu sou branco, eu tenho uma renda razoável, então eu não sou objeto de qualquer tipo de opressão, de sofrimento. Sou sim, claro, todos somos. Entretanto, há grupos que são mais vulneráveis dentro da formação histórica da nossa sociedade. E ainda para concluir, para confrontar esses sistemas de opressão, Vandana Shiva e Maria Mies defendem que uma perspectiva ecofeminista deve desenvolver uma nova cosmologia que reconheça as diferentes formas de vida como dependentes da cooperação e de relações de cuidado mútuos. Agora vejam, isto representa, portanto, uma ideia de solidariedade radical. E que, vejam, Fraser colocava lá atrás de um movimento feminista que nas suas raízes pregava essa lógica solidária. Eu tentei deixar grifado, aquele trecho da entrevista. E que de repente vira um movimento feminista que defende a formação de empresárias. E, portanto, está dentro de uma lógica inerente ao próprio sistema capitalista que é estruturalmente opressor. O ecofeminismo resgata esse aspecto do feminismo e de uma maneira ainda mais abrangente. Vamos ver o que mais essas duas autoras têm a nos dizer. Neste contexto de patriarcado e capitalismo, além da relação entre a opressão das mulheres, dos animais e da natureza ser identificada como oriunda de uma mesma estrutura dualista, as análises ecofeministas compreendem a interseccionalidade que permeia diferentes sistemas de opressão. A crise ambiental e climática, por exemplo, resulta do esforço mútuo entre as formas de preconceito mais conhecidas e abordadas nas teorias críticas como racismo, sexismo,
classicismo, imperialismo, colonialismo e formas de preconceito que mais recentemente vêm sendo reivindicadas como parte dos sistemas de opressão e dominação, a exemplo do capacitismo, discriminação contra pessoas com deficiência, naturismo, dominação injustificada da natureza, especismo, discriminação com base no pertencimento a uma determinada espécie, heterossexismo, preconceito baseado na suposição do binarismo sexual. É por isso que os diferentes movimentos e campos de estudo de gênero e feminista, ambientalista e animalista devem levar em conta a interseccionalidade, tendo em vista que os diferentes ismos de dominação têm por trás a mesma lógica de dominação. E, finalmente, as autoras nos trazem: as teóricas do ecofeminismo auxiliam a compreender o funcionamento dos sistemas de dominação e exploração assentados em dualismos hierárquicos de valor. Plumwood conceitua os dualismos como formas alienadas de diferenciação, construídas e interpretadas com base no poder sistematizado e institucionalizado que estabelece o que pertence a um reino inferior e estranho. Na concepção dualista de mundos pares de cada um dos lados se interrelacionam. Mulheres e natureza são aproximadas do lado inferior ao serem consideradas território de invasão, subordinadas e sem poder, distanciando-se do lado superior do dualismo, do racionalismo, da cultura e dos homens. Com isso tem-se que, apesar do sentido plural do termo ecofeminismo, a crítica aos dualismos que estruturam o modelo de sociedade ocidental é uma questão central e, portanto, nós não podemos esquecer aquele dualismo fundamental que é de classe, burguesia e proletariado. Há, entretanto, um problema. Temos uma forma, do ponto de vista teórico, bastante profunda e ao mesmo tempo abrangente de entendimento das discriminações na sociedade. Mas dá para colocar esses princípios em prática? Então, sim, é muito lindinho nós pensarmos, né, na injustificável exploração de classe, de gênero, de raça, de espécie, de idade e assim sucessivamente. Mas como nós poderíamos pensar a operacionalização disto? Talvez Kinu, na Estônia, nos ajude a elucidar. Será esta a última sociedade matriarcal da Europa? Pergunta o jornal português Público. Mas onde está Kinu? Coloquei aqui para vocês um mapa da Europa. E aqui aparece a Estônia e um pedacinho do Mar Báltico. O pequeno Mar Báltico e a menor ainda, Estônia. Ainda não dá para ver Kinu. Aqui nosso mapa novamente. Vamos pegar os países bálticos, vamos? Então nós temos aqui a Estônia, a Lituânia, e a Letônia e a Lituânia. E aqui aparece o Golfo de Riga. Vamos pegar esse pedacinho que talvez já dê para melhorar ainda mais. Olha só. Só esse pedacinho, a Estônia. E atenção para esta ilhazinha aqui, olha só. É esta ilha de Kinu. Kinu que tem 700 habitantes registrados, segundo a reportagem do jornal Público, tem na verdade por volta de 350 a 400 pessoas de fato na ilha no início dos anos 2000, em uma área de 16 km². Quanto é 16 km²? Bom, os 12 milhões de habitantes da cidade de São Paulo vivem em aproximadamente 946 km² de perímetro urbano. Uma cidade bem menor do que São Paulo, do que a cidade de São Paulo, aqui no estado de São Paulo, é a cidade de Leme, que tem um perímetro urbano de 11 km², mais próximo dos 16 km² da área total de Kinu. Então é uma ilha bem pequenininha, é uma ilha pouco populosa, mas o que ocorre nesta ilha? Segundo a reportagem do Público, ocorre isto. A ilha é ocupada basicamente por mulheres, os homens saíam para longos períodos de caça e muitos deixaram de voltar. As mulheres executam quase todas as atividades: agricultura, pecuária, manutenção. Portanto, as mulheres se organizam em termos econômicos, em termos sociais, em termos políticos. As mulheres executam. A quase totalidade da ilha, dos habitantes da ilha, é de mulheres. As mulheres executam
todas as atividades relacionadas à sua subsistência. E daí, vejam, a ideia de incapacidade para determinadas funções das mulheres é presente na nossa sociedade patriarcal. Então, a mulher não tem força para cumprir tal ou qual função, a mulher não tem habilidade para cumprir tal ou qual função. Claro que tem, e as mulheres de Quinu mostram isso para a gente. Ainda mais, uma das poucas atividades que as mulheres não fazem é o sepultamento, por algum tipo de tradição que me escapa. Me escapa porque é difícil nós encontrarmos bibliografia acerca de Quinu, informações acerca de Quinu, mesmo na internet e em língua portuguesa. Então eu sei que elas não fazem o sepultamento. Os poucos homens remanescentes na ilha é que fazem. As crianças estudam em uma escola na ilha, mas terminam seus estudos em escolas da Estônia continental. Muitas ficam no continente ou migram para outros países. Isso ajuda a explicar por que é um decréscimo de população na ilha, na verdade, porque as mulheres vão ficando mais idosas e morrem. E as crianças, boa parte delas, acabam indo estudar no continente e depois não voltam para a ilha. Então quem sabe essa experiência de Quinu, essa experiência matriarcal de Quinu, essa experiência que flerta com o ecofeminismo, ela pode estar com os dias contados. Ou não. E não por quê? Em 2003, a Unesco nomeou a ilha como parte do patrimônio cultural imaterial da humanidade. Isso incrementou o turismo e a renda para a população local, dando, portanto, um fôlego do ponto de vista do dinamismo econômico, da renda, da qualidade de vida, da atratividade, da visibilidade para essas mulheres de Quinu. O turismo não resolve todos os problemas e também traz problemas. Apesar do aumento da renda, uma tradição local teve que ser alterada com o aumento do turismo. As portas eram fechadas com uma vassoura para mostrar que a pessoa não estava em casa. Agora, há fechaduras com trancas. Todos esses nossos últimos slides foram com fotos e informações da reportagem do Jornal Público. Será esta a última sociedade matriarcal da Europa. Altamente recomendável essa reportagem. Como eu disse, são raras as informações sobre Quinu. Então, Quinu mostra um exemplo de sociedade que tem apelo matriarcal, mostra uma manifestação possível de ecofeminismo, mostra uma operacionalidade desta forma não discriminatória de organização das pessoas em sociedade e da relação com o meio. Entre as raríssimas informações que nós encontramos de Quinu, aparece também um artigo de O Globo, na verdade traduzindo na sua coluna dedicada ao público feminino, um artigo do New York Times escrito por uma jornalista, né, a Hillary Richard. Né, e veja, o artigo diz: uma vida sem homens, a ilha na Estônia, onde as mulheres mandam em tudo mesmo. Há talvez um pequeno problema nessa manchete, né, o problema da manchete que talvez o ecofeminismo identificaria. E a coluna para o público feminino de O Globo não identificou. Eu não tive o cuidado, admito, de observar o texto original da jornalista americana, mas vejam este pedaço: mandam em tudo. E lembrem-se dos dualismos, tá legal? Então, se há quem manda, há quem obedece. Será que a ideia de mando é bem-vinda à lógica ecofeminista? Será que a ideia de mando é bem-vinda à lógica matriarcal? Não, não é. Então, que tal a substituição disto por cuidam de tudo? As mulheres têm os cuidado diante das outras mulheres, das outras pessoas, cuidados diante dos demais na sociedade, cuidados diante dos animais, cuidados diante da natureza e assim sucessivamente. A palavra mando me parece bastante inadequada. Que, no entretanto, por essas reportagens que eu vi, não se estrutura em uma lógica veganista. Por exemplo, há animais, há uso de derivados de animais, há abate de animais. Não estou com isso novamente fazendo uma crítica aqui no. Eu acho difícil nós pensarmos um veganismo em sociedades pré-modernas ou em sociedades de apelo agrário. Mas é uma forma de nós observarmos como é possível a implementação de práticas ecofeministas ou uma organização social de amplo espectro de negação de diferentes formas de opressão.
É possível também trazer isso para um cenário mais próximo. Aqui no Brasil, recentemente, nós encontramos as tragédias de Brumadinho e Mariana, o rompimento de barragens, o que forçou, a partir da pressão da sociedade civil em Minas Gerais, uma nova legislação de liberação, de autorização para a constituição de barragens de rejeitos. Um aspecto que foi introduzido na legislação foi a necessidade de audiências que fossem realizadas antes do licenciamento com grupos de mulheres especificamente. Então, será que a barragem de rejeitos estourada, Mariana Brumadinho, gera sofrimento às populações? Mas é óbvio que geram. Mas talvez gere um sofrimento acrescido a determinadas populações, que são as mulheres que têm filhos, que frequentemente são mães solteiras que fazem a gestão individual do núcleo familiar. E, portanto, há que se ouvir as mulheres em relação a isto. A introdução das mulheres na legislação em Minas Gerais é também uma manifestação de ecofeminismo. Então, nós não temos apenas QNU, temos outras manifestações. Vejam o caráter limitado e as barreiras que precisam, entretanto, serem superadas. Recentemente, em Minas Gerais, houve a liberação pelo governo do estado, a pré-liberação da exploração de uma área de mineração que está sendo tombada pelo patrimônio histórico, gerando contestação da sociedade civil em Minas Gerais. Então, vejam, há um ecofeminismo, há um dinamismo na sociedade que acabou se materializando em uma mudança de legislação que dá um espaço específico para as mulheres. Isto é muito bem-vindo? Sim. Isto resolve os problemas? Não, não. Vivemos em uma sociedade que reproduz abundantemente formas de discriminação e nós precisamos pensar em meios abrangentes e profundos de superação dessa discriminação. Era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Espero que tenha ficado razoavelmente claro. Como sempre, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma crítica, basta me encontrar nas redes sociais. Abraço para todo mundo e boa sorte.